nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O que, irmãos? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Eis aqui, meus queridos, a primeira prova de que o Filho é superior aos profetas e a tudo mais da velha aliança. Ele é superior aos profetas e a tudo mais da velha aliança. E ele é superior ao universo, à história. Ele é superior à filosofia, à ciência e qualquer outra coisa. Por quê? Porque o Deus Pai não só se revelou plenamente pelo Filho, Ele fez do Filho o herdeiro de todas as coisas. Além do Filho ser a revelação máxima do Pai, o Pai fez dele o quê? O herdeiro de todas as coisas. Imagine isso, queridos. O céu, a terra, a história, os anjos, a nova criação, todos os inimigos de Deus, todos os redimidos por Cristo, e o próprio trono do Pai, tudo isso, o Pai concedeu como herança ao seu Filho. E sabe quem compartilha dessa herança? Sabe quem compartilha dela? Com Jesus, com o Filho, somente aqueles que Jesus salvou com seu sangue. A verdadeira igreja, a igreja que não apostata, a igreja que não vive na frieza e apatia espiritual. Quem compartilha dessa herança? O Pai deu tudo para o Filho, tudo. Tudo que é do Pai, Ele deu como herança para o Filho. E quem compartilha dessa herança? Só os que Jesus salvou com seu sangue. Só a verdadeira igreja. Olha Romanos 8,17. Vamos lá, Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Sabe o que é co-herdeiros? Juntamente com. Se somos filhos de Deus, regenerados e convertidos a Cristo, então nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros de tudo juntamente com Cristo. Só os cristãos compartilham dessa herança, que o Pai deu para o Filho. Meus irmãos, hoje, o ser humano deseja tudo, deseja possuir tudo, aqui e agora, e sem Cristo. Ou se ele deseja ter Cristo, é como mais um artigo de consumo. É para a satisfação dele. Mas, querido, se você amar e seguir a Cristo, tudo será seu. Aliás, tudo já é seu. Diz Paulo em 1 Coríntios 3, 22. Tudo já é do cristão. Agora, sem Cristo, você perderá tudo. Aqueles que estão com Cristo herdarão tudo. E aqueles que se afastam dele, ou nunca se rendem a ele de verdade, perderão tudo. Pense nisso. Você está querendo ganhar tudo daqui agora? É isso que o ser humano de hoje quer. Tudo. Sem Cristo. Ou com Cristo como um instrumento para ele conseguir tudo que ele quer. Mas se você estiver realmente seguindo a Cristo, amando a Cristo, tudo já é seu. Toda a herança de Deus. 1 Coríntios 3, 22.
Verso 2, parte C. Pelo qual também fez o universo. Pelo qual também fez o universo. Eis aqui a segunda prova de que o Filho é superior ou incomparável. O Pai fez todas as coisas por intermédio do Filho. Todas as coisas que Ele herdou, foi Ele que criou. A palavra grega para universo, aqui não é cosmos, mas aionas, que se refere ao mundo físico e à história deste mundo, a toda a história. Ou seja, Jesus é o originador do céu, da terra e de todos os séculos e milênios. Ele é o Criador. Veja depois João 1,3 e Colossenses 1,18. Diante disso, irmãos, o que nós podemos dizer? Qualquer deslealdade a Cristo é um ato tão inconcebível quanto trocar o Criador pela criatura. Colocar a criatura em lugar do Criador. Paulo diz que isso é a essência do pecado. Romanos 1, 22 e 23. E também é a essência da apostasia. No coração a pessoa troca o Criador por criaturas. A primeira parte do verso 3 diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Falando, claro, de Jesus Cristo. O que Ele é? O resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A palavra resplendor jamais deveria ser substituída pela palavra refletor. Por quê? Simon Kinsmaker explica. Veja o que ele diz. A lua recebe a sua luz do sol e simplesmente reflete esses raios de luz para a terra. A lua em si mesma não possui luz, nem emana luz, porque ela não produz luz. O sol, como um corpo celeste, irradia a sua luz com todo o seu brilho e poder para a terra. Como comparação, nós podemos ver Cristo como a luz radiante que vem do Pai, assim como a luz do sol provém do sol. Ou seja, queridos, Jesus não apenas reflete, Ele é a glória do Pai. Ele é a glória, Ele é a radiância daquela glória. O Pai é glória, e o Filho é glória igual ao Pai. O concílio de Calcedônia, ou seja, o concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, declarou que o Filho é Deus de Deus, luz de luz. E o autor aos Hebreus está nos dizendo que Ele é sol do sol. Veja como João declara isso. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, a humanidade de Cristo e as suas obras e ensinos resplandeciam a glória de Deus na terra. Na humanidade de Jesus, nas suas obras, nos seus ensinos, estava a resplandecência, a irradiância da glória de Deus na terra. Jesus é o resplendor da glória do Pai Celeste. Então, meus queridos, não é irracional que crentes, na prática, estejam trocando Jesus por apóstolos, terapeutas, ideólogos, artistas e outros ídolos.
Cristo é a expressão exata do ser, do seu ser, isto é, do ser do Pai. Cristo é a expressão exata do ser do Pai. Expressão exata é a palavra grega caráter. Ouça e leia o sentido, leia o histórico e o sentido dessa palavra. No mundo antigo, quando o imperador queria imprimir a sua marca numa moeda ou algum outro metal, ele contratava um perito que criava um molde de material duro. Então aquele molde era pressionado sobre um metal amolecido, deixando ali a imagem ou impressão pretendida. Caráter era a figura fiel do original. Presta atenção, caráter era a figura fiel do original. Com o passar do tempo, a palavra passou a significar letras ou tipos gráficos, e também as características de uma pessoa. É por isso que a gente fala do caráter daquela pessoa. Agora ouça, quando fala aqui do ser de Deus, o nosso autor usa o termo hipostaseus, que significa essência ou substância. Qual é então o significado da frase? O Filho Jesus Cristo tem o mesmo caráter, essência, substância e natureza do Pai. Eis que a frase, a expressão exata do seu ser, quer dizer, o Filho Jesus Cristo tem o mesmo caráter, a mesma natureza, substância e essência do Pai. O Deus Filho é a impressão, a cópia absolutamente fiel e visível, a reprodução perfeita do Pai. As pessoas são distintas, mas a essência, a natureza é igual. Meus irmãos, isso significa que abandonar ou negligenciar o cristianismo bíblico é perder nada menos do que o próprio Deus. Lembre disso, se você tem alguma preocupação em estar com Deus, ou pertencer a Deus, ou Deus pertencer a você, lembre-se disso, que abandonar ou negligenciar o cristianismo bíblico é perder nada menos do que o próprio Deus. Os judeus cristãos pensavam que eles estariam voltando para o Deus do judaísmo, mas Deus não estava lá, porque Deus está em Cristo. Então o que o autor está dizendo àqueles crentes, àqueles ex-seguidores, adeptos do judaísmo? O que o autor está dizendo? Vocês estão pensando que voltando para o judaísmo vocês vão encontrar Deus, vocês vão estar voltando para Deus, mas vocês estão absolutamente enganados, porque Deus não está lá, Deus está em Cristo. Escute bem, querido, relacionalmente, ninguém encontrará Deus na religião, ou psicologia, ou filosofia, ou ciência, ou em qualquer outro lugar. O pecador só encontrará Deus, só terá Deus em Cristo. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.